Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí se preparando para o exame da OAB. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, de Regime Jurídico da Advocacia, Ética, de Direitos Humanos, do curso Portal F3, no qual se estuda com muito foco, força e fé. E eu estou passando aqui, gente, para trazer para vocês, vamos jogar na tela, ó, algumas orientações de estudo para a primeira fase da OAB. Estou de volta com você, meu irmão, minha irmã, e me permita de início já deixar registrado que os meus contatos estão à inteira disposição de vocês para o que vocês precisarem nessa caminhada de preparação para a prova do OAB. Não hesite em me encaminhar um e-mail, em me encaminhar uma mensagem de Instagram, e aí preste atenção. Todos os meus contatos vocês têm acesso no meu site pessoal. Vai aparecer aqui embaixo, ó, o meu site pessoal, que é o rafaelbarreto.com.br. Vocês entram lá e vão pegar contatos, e-mail, Instagram, tudo à disposição de vocês, ok? Gente, como eu comentei, eu estou passando aqui para trazer algumas orientações de estudo para a prova da primeira fase. E a primeira coisa que eu queria registrar, vamos jogar na tela. Você que está me assistindo, tenha certeza disso aí. Você é capaz de passar na prova da OAB. Estou de volta com você. Olha, não acredite se alguém lhe disser que você não tem condições de passar na prova do OAB. Não acredite se eventualmente em algum momento você mesmo acreditar que não tem condições de passar na prova do OAB. Olha, eu já vivenciei casos de alunos que, em virtude de algumas reprovações, vieram conversar comigo dizendo: professor, eu acho que eu não tenho condição de passar na prova do OAB, eu acho que não dá para mim, eu acho até que eu sou burro, que eu sou fracassado, que eu tenho alguma dificuldade. E eu digo: não, pare com isso, renuncie a esse tipo de pensamento, nunca acredite quando alguém lhe disser que você não tem condições de passar e jamais você mesmo gere essa crença dentro de você. Eu vou jogar na tela de novo, preste atenção, vamos na tela. Você é capaz de passar na prova da OAB. Estou de volta com vocês. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Todo exame da OAB, dezenas de milhares de pessoas são aprovadas na prova. Olha, todo exame, dezenas de milhares de pessoas conseguem obter a aprovação. É verdade que dezenas de milhares de pessoas não conseguem aprovação, mas compreenda, outras dezenas de milhares conseguem obter a aprovação. Eu costumo dizer aos meus alunos que toda e qualquer pessoa é capaz de passar na prova do OAB. Se ela compreende o que é necessário para obter a aprovação e ela segue a orientação, e aí eu vou estar passando isso aqui para vocês, ela obtém a aprovação. E se você tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando, eu vou lhe trazer aqui o questionamento que eu trago para todos os meus alunos. Você conhece alguém que tem menos conhecimento do que você, menos bagagem de estudo do que você, e que já conseguiu obter a aprovação no exame do OAB? Olha, certa feita, trabalhando isso em sala de aula presencial, o aluno me disse: professor, conheço algumas pessoas, tenho colegas de turmas, que eu posso dizer que são verdadeiras topeiras, eu digo assim, uma anta, e já conseguiu passar na prova do OAB. Você tem um exemplo desse? Aquele seu colega de graduação que não frequentava a aula, só queria saber de festa, você não sabe nem como conseguiu se formar e, de repente, ele passou na prova do OAB e você está aqui na caminhada? Então reflita, se ele passou, como é que eu não consigo passar? É porque existe uma maneira adequada de estudar para a prova da OAB. Talvez ele tenha compreendido isso e você ainda não. Aí vem a seguinte pergunta, vamos jogar na tela. O que é preciso para ser aprovado na prova da OAB? Estou de volta com vocês. É preciso ter uma preparação adequada, estudar de maneira eficiente, e o que seria isso é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Preste atenção. Quem é que passa na prova do OAB? É quem estuda mais ou quem estuda menos? É quem sabe mais ou quem sabe menos? Se você me respondeu que passa na prova do OAB quem estuda mais, me explica então por que é que aquele colega que tem muito menos conhecimento do que você, que estuda muito menos do que você, obteve a aprovação e de repente você ainda está na caminhada.
Eu quero que você compreenda que quem passa na prova do AB é quem acerta a quantidade de questões necessárias para obter a aprovação. Quando a gente pega uma prova de primeira fase com 80 questões, quem acertar 40 está aprovado. Não importa se estudou mais ou menos, se acertar 40 questões, obtém a aprovação. Então, passa na prova não é quem sabe mais ou quem sabe menos, é quem acerta 40 questões. E, inclusive, eu vou destacar para vocês nesse vídeo que, às vezes, quem estuda mais, se não está estudando da maneira correta, tem menos chance de passar na prova do AB. Eu digo muitas vezes para meus alunos que, às vezes, na preparação para a prova do AB, menos é mais. Quem estuda menos tem mais chance de passar. Se está estudando de maneira adequada, está estudando de maneira eficiente, se está estudando na maneira correta, na direção certa. É fundamental que você entenda que existe um rumo certo, existe uma direção certa. E se você não estiver na direção certa, você pode se esforçar bastante, você pode estudar muito, mas ainda assim não conseguir obter o resultado. Olhe, por vezes, quando chega perto do momento da prova, algum aluno me procura e diz assim: professor, eu vou passar nesse exame. Eu estudei muito. Olha para cá como eu chego, eu estou com olheira, como meus cabelos caíram, como eu engordei, de tanto que eu estudei. E eu fico até com receio de perguntar, mas como é que você estudou? Porque às vezes você estudou muito, mas não estudou da maneira correta e você não vai conseguir obter a aprovação. Lembre disso, quem é aprovado não é quem sabe mais. É quem estuda da maneira correta, na direção certa e consegue acertar as 40 questões. Deixa eu lhe dar um exemplo que eu costumo trazer para os meus alunos meditarem em sala de aula quando eu abordo essa temática de orientações de estudo. Gente, eu sou corredor amador, eu gosto de correr, né? Eu pratico corrida de rua, eu corro maratona. Aí vamos imaginar que eu desafiei o Usain Bolt para uma corrida. Eu fiz assim, vou desafiar o Bolt para uma prova de 100 metros, que é a especialidade dele. Bom, sendo muito franco, quem você acha que vai ganhar essa corrida? Eu ou o Bolt? Professor, na boa, com todo respeito, você não tem a menor condição de ganhar do Bolt. Concordo, mas preste atenção no exemplo. Vamos imaginar que estamos lá, nós dois, no dia da prova, no estádio em que vai acontecer a prova, ó, estamos lá, o estádio lotado, aquela multidão. Rapaz, o professor Rafael desafiou o Bolt para uma corrida, e o Bolt está lá pensando, eu vou deixar ele sair, dar uns 3 segundos de vantagem, depois eu começo a correr. E eu estou ali totalmente concentrado, eu fiz o que tinha que ser feito, e estou aqui pensando, se o Bolt der algum vacilo, se ele deslizar, eu vou ganhar essa prova. E ele está lá acenando para o pessoal, tirando fotos. Pois bem, na hora que a arbitragem dá o primeiro aviso, as suas marcas, eu estou ali totalmente focado, concentrado em posição. E na hora que dá a largada, eu saio. E eu saio na direção da linha de chegada. O Bolt que fez assim, vou dar uns 2, 3 segundos de vantagem para ele. Está desligado. Epa, já começou. Aí o Bolt vem, eu já larguei, só que ele está desatento. E ao invés dele ir na direção da linha de chegada, ele foi na direção errada. Ele não percebeu que ele estava correndo em sentido contrário onde estava posicionada a linha de chegada. Aí eu lhe pergunto, nesse meu exemplo, quem é que vai ganhar a corrida? Professor, desse jeito é você. E aí para você meditar, pode ser o Usain Bolt, o maior velocista de todos os tempos, mas se não estiver na direção correta, ele não vai chegar no resultado. Agora, o professor de vocês aqui, que nem em sonho teria condições de disputar uma prova com o Usain Bolt, tem muito menos capacidade do que ele, mas está na direção correta, conseguiu alcançar o objetivo. Então reflita, o que a gente tem que entender é qual é a direção correta, o que é uma preparação adequada, e eu costumo passar para os meus alunos, vamos jogar na tela, que preparação adequada passa por esses 3 pilares: conhecimento, estratégia e estabilidade emocional.
Estou de volta. Eu digo a todos os meus alunos, para passar na prova do AB, você precisa trabalhar conhecimento, estratégia e estabilidade emocional. Conhecimento, gente, é óbvio que é preciso adquirir conhecimento para obter a aprovação na prova do AB. Se o examinando não tem um mínimo de conhecimento, ele não vai ter condições de conseguir a aprovação. É óbvio que é necessário estudar e adquirir conhecimento. Mas o que eu pretendo demonstrar para vocês é que não é necessário um conhecimento muito grande. Acredite, com um pouco de conhecimento, a partir de uma estratégia adequada, é plenamente possível obter aprovação na prova do AB. Lembre daquela pessoa que você conhece, que sabe muito menos do que você, tem um padrão de conhecimento muito menor que o seu e que já foi aprovada. Então, eu tenho que buscar conhecimento, mas o conhecimento que eu tenho que buscar, de repente, é muito menor do que aquilo que eu imaginava. Acredite, saber tudo não necessariamente é o necessário para te levar para a prova da OAB. E é aí que entra a estratégia. E o que é que eu tenho que compreender sobre estratégia? São alguns pontos que eu vou trazer para vocês. E o primeiro ponto é o seguinte: você não precisa estudar todas as disciplinas. É um equívoco estudar muitas disciplinas na preparação para a prova do OAB. Preste atenção, você tem que acertar metade das questões na primeira fase. Se você acertar metade das questões de cada disciplina, você passa. Mas se você acertar mais do que a metade em algumas e menos do que a metade em outras, e chegar nas 40 questões certas, você passa do mesmo jeito. E aí você tem que ter, gente, a compreensão de que é muito complicado você conseguir estudar todas as disciplinas que integram o exame do OAB e obter um rendimento elevado em todas elas. Só para lhe dar um exemplo, direito civil. Gente, direito civil é um conteúdo gigantesco. Eu costumo brincar com os alunos dizendo que na graduação você vai de Teoria Geral do Direito Civil até Direito Civil 1032, 2059. Você está lá colando o grau e está lá o coordenador da faculdade dizendo: olha, você está colando o grau, mas ainda tem mais 2 cadeiras de Direito Civil para você fazer. Direito Civil é um mundo, é gigantesco. Sendo realista, qual é a possibilidade que você tem de ter um amplo domínio do Direito Civil? Aí você vai dedicar um tempo gigantesco estudando Direito Civil, e aí chega na prova, como o Direito Civil é muito amplo, caem 4, 5 perguntas de temas que não deu tempo para você estudar. Aí eu lhe pergunto, se todo esse tempo que você dedicou ao Direito Civil, você tivesse dedicado a regime jurídico da advocacia ética, que é um conteúdo diminuto, e tivesse acertado todas as questões de ética, nos últimos exames tem cobrado 8 questões. Preste atenção, se você acertar 4 questões de ética e 3 de direito civil, você fez 7. Se você acertar 8 questões de ética e 1 de direito civil, você fez 9. O que é mais adequado? Dividir seu tempo entre ética e civil ou concentrar o seu tempo em ética para acertar as 8 questões de ética? Porque em direito civil, acredite, ainda que você não se dedique ao estudo, com algum conhecimento que você tenha da faculdade, ou alguma aula que você assistiu, uma revisão, alguma questão você vai acertar. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre estratégia é que você não precisa estudar todas as disciplinas. Certa feita, um aluno veio conversar comigo sobre o estudo de filosofia, porque é uma matéria que eu estudo, que eu conheço, que eu ministro aula. Ele, professor, eu estou estudando aqui filosofia para a prova do AB, o que é que você me recomenda? Eu lhe recomendo que pare. Como assim? Você vai dedicar o seu tempo para o estudo de filosofia? Chegar na prova são 2 questões e, às vezes, por mais que você estude, você não consegue resolver as 2 questões. Às vezes, mesmo sem você ter estudado, lendo o enunciado e as alternativas, você consegue resolver 1
ou as duas questões? Então, para que é que você vai dedicar seu tempo a estudar filosofia? Dedica esse tempo a estudar ética, para estudar direito constitucional. E é verdade que muitos alunos que ainda não receberam essa orientação, quando recebem, têm um certo receio, criam uma certa resistência. Eu já cansei de ouvir de aluno o seguinte: professor, eu estou meio inseguro de fazer isso. Como assim eu não vou estudar todas as disciplinas? Pois aqui me permita lhe trazer o testemunho de dezenas de milhares de alunos, gente. São quase 15 anos ministrando aulas de preparação para o exame do OAB pelo Brasil inteiro, com dezenas de milhares de alunos já aprovados, e todos me dão o testemunho no mesmo sentido. Professor, a melhor coisa que eu fiz foi me desprender dessa ideia de que eu tinha que estudar tudo, focar apenas em algumas disciplinas. E aí vem a pergunta, joga na tela: quais disciplinas eu devo estudar? Estou de volta com vocês. E, gente, eu costumo dizer aos meus alunos que não há uma definição de quais são as disciplinas que devem ser estudadas, até porque isso vai variar de aluno para aluno, da familiaridade que ele tem com cada disciplina. Existe uma que é obrigatória, que é regime jurídico da advocacia, ética. Ética obrigatoriamente tem que ser uma disciplina objeto de estudo, e de muito estudo. Porque é a disciplina que você tem que ir muito bem, você tem que ir para a prova pensando em acertar todas as questões. Agora, as outras disciplinas que você vai inserir dentro da sua grade de estudos vão passar por um planejamento que você vai fazer. Preste atenção. Se eu pego, por exemplo, trabalho e processo de trabalho, eu chego em torno de 11 questões. Penal e processo penal, eu também chego em torno de 11 questões. Aí, de repente, você que está me assistindo aqui, tem uma resistência muito grande a trabalho e processo de trabalho, não consegue aprender as disciplinas, mas tem uma facilidade muito grande para penal e processo penal. Então, o que é que você vai fazer? Priorizar penal e processo penal. Ou, se for o inverso, priorizar trabalho e processo de trabalho. Gente, você acertar 9 questões de penal e processo penal e acertar 9 questões de trabalho e processo de trabalho, chegou no mesmo resultado, acertou 9 questões. Com 8 de ética, você já chegou em 17. Com mais 7 de constitucional, você já chegou aí em 24. Então, compreenda que não existe uma definição de quais são as disciplinas. É você que precisa montar um planejamento definindo quais são as disciplinas. Por exemplo, regime jurídico da advocacia, ética, necessariamente. Direito constitucional, eu sempre digo a todos os meus alunos: insira direito constitucional no seu planejamento. Não só porque a Constituição é a lei fundamental, o direito constitucional é a matéria mais importante do ordenamento, mas porque, em verdade, a Constituição aparece em várias outras disciplinas. Você vai pegar direito penal, vai cair coisa que está na Constituição, processo penal também, direito tributário também, direito civil também, consumidor, o Estatuto da Criança e Adolescente, ambiental, administrativo. Então, você estudando o direito constitucional, você termina estudando também coisas que podem ser perguntadas em outras disciplinas. Aí, se você pega e coloca, ética, constitucional, trabalho e processo do trabalho, tributário administrativo, você já passou de 30 questões. Já passou de 30 questões. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que escolher um grupo de disciplinas que te leve a perto de 40 questões. Pegue, monte um planejamento de estudo, colocando lá disciplinas que, quando você soma a quantidade de questões de cada uma dessas disciplinas, você está ali num número perto de 40 questões. Olha, eu estou ali com 38, com 43. Você tem que fazer isso. E aí me permita lhe dar uma sugestão. Joga na tela. Priorize as disciplinas que você tem melhor rendimento. Estou de volta com vocês. Eu costumo recomendar aos meus alunos que priorizem as disciplinas que eles têm um rendimento melhor, uma facilidade maior para absorver o conteúdo, e não priorizar aquelas em que ele tem um rendimento muito pior. E me permitam explicar o porquê.
Você não precisa ser bom em tudo para passar na prova do OAB. Se você errar 40 questões, você é aprovado. Você tem que ser bom em algumas disciplinas. Se você estiver muito bem em ética, em direito constitucional, gente, você já está perto de 20 questões de prova. Porque constitucional, como eu comentei, cai em outras disciplinas. Aí você está muito bem em ética, constitucional, tributário, penal e processo penal. Você já está bem perto de 40 questões da prova. Então, você tem que pegar aquelas disciplinas que você tem um rendimento bom, que você tem uma facilidade de compreender e ir para cima delas. Porque a ideia é que você vai resolver a sua aprovação nessas disciplinas. Você tem que pegar esse grupo de disciplinas e fazer de 32 a 35 acertos. Porque nas outras disciplinas que você não tem um rendimento bom, acredite, você vai pontuar. Porque você vai lembrar de coisas que você aprendeu na faculdade, você vai lembrar de coisas que você assistiu em uma aula de preparação, em uma revisão. Agora, a sua aprovação passa pelas disciplinas que estão dentro do seu planejamento. Aí vamos imaginar que você não consegue entender trabalho, processo de trabalho, tem muita dificuldade, tem uma resistência. Aí você coloca no seu planejamento. Você chega, fica desgostoso quando abre a CLT para estudar. Para que você vai fazer isso? Se você tem uma paixão por penal e processo penal e te leva ao mesmo resultado. Então, priorize as disciplinas que você tem um melhor rendimento. E se você tem alguma dúvida quanto a isso, deixa eu lhe fazer uma sugestão. Resolva as 3 últimas provas do AB para identificar o seu rendimento. 3 últimas, porque dá 1 ano de exame do AB. Pega as 3 últimas provas, resolve. E aí faz uma planilha, como é que você foi em cada disciplina, identifica aquelas que você está com rendimento bom, e aí você continua estudando essas disciplinas para elevar ainda mais o seu rendimento. E me permita lhe dizer uma coisa, joga na tela, não mude as disciplinas. Estou de volta com vocês. Por vezes acontece do aluno montar um planejamento de estudo, ele vai para a prova do AB, ele não consegue obter a aprovação, ele fica com 37, com 38, e aí ele decide que para o exame seguinte ele vai mudar completamente o planejamento. Por exemplo, no planejamento dele tinha lá direito penal, processo penal. Ele conseguiu ir relativamente bem, ele fez 7 questões, só que trabalho e processo, ele fez apenas 3, ele fez o seguinte, eu vou deixar de estudar penal e processo penal, porque eu estou bem, e eu vou inserir no planejamento trabalho e processo de trabalho. Ele manteve ética, manteve constitucional, só que ele fez uma mudança. E o que é que eu digo aos alunos? Gente, é um erro você pegar disciplinas que você já está estudando e retirar do planejamento. Você não pode fazer isso. O que você pode fazer é, de repente, ampliar, inserindo alguma disciplina a mais. Mas se você tira do seu planejamento disciplinas que você já vem estudando, que você já tem um rendimento adequado, você está correndo o risco de seu rendimento cair. Porque a verdade é que, durante o tempo de preparação para o próximo exame, a possibilidade de você perder algumas informações que você já tinha, ela existe. E aí, de repente, você fez 7 acertos de penal e processo penal e decidiu que não vai mais estudar elas para o próximo exame. Aí, quando chegou no próximo exame, de 7 você caiu para 2 acertos. E aí terminou você melhorando um pouco em trabalho e processo, mas perdendo pontos que eram preciosos em penal e processo penal. Então, compreenda. O planejamento de estudo que você faz, você tem que manter. E, se for o caso, ampliar, inserir disciplinas a mais. E você tem que ter também uma certa paciência e uma compreensão de que, às vezes, vai levar o tempo de mais do que um exame estudando para conseguir obter a aprovação. Não é porque você, de repente, fez 38, 37 e não passou, que tudo que você vinha fazendo estava errado e que você tem que descartar. Não. Você tem que ir tendo a compreensão de se você está evoluindo ou não. Olha só, eu montei meu planejamento e eu percebi que eu evoluí em constitucional, eu evoluí em tributário, eu evoluí em penal, processo penal, mas você já acertou todas? Você errou apenas uma ou você ainda tem algo para evoluir? Percebe? E aí você faz essa leitura e segue estudando, ok? Bom, então, o primeiro ponto da estratégia é esse aqui.
Não precisa estudar todas as disciplinas, você precisa estudar algumas disciplinas, mas elas você tem que estudar com muita dedicação para resolver a sua aprovação nessas disciplinas. Segundo ponto de estratégia que eu quero trazer para vocês, e aí eu trago em cima de pergunta. No seu planejamento de estudo, você deve priorizar o estudo da doutrina, da jurisprudência ou da letra de lei? Você saberia me dizer o que é que o exame do AB exige mais? Conhecimento doutrinário, jurisprudência ou texto de lei? Quando você chega na prova, quando você olha a questão, o que é que está sendo perguntado ali? É o que está expressamente no texto da Constituição, no texto da lei? É o que passa por uma temática doutrinária? É o que passa por jurisprudência? E preste atenção, na prova do AB, nós encontramos as 3 abordagens. Perguntas que te levam a ter que conhecer o texto de lei, perguntas que te levam a ter que ter algum domínio doutrinário sobre o tema e perguntas que te levam a ter conhecimento de jurisprudência. Mas, predominantemente, eles cobram texto de lei. Se você fizer uma leitura da prova, você vai perceber que a maior parte das questões tem como resposta o texto expresso de lei. Se a gente pega a ética, regime jurídico da advocacia, gente, de uma maneira geral, exame após exame, as questões como um todo costumam exigir o conhecimento do texto, do Estatuto do AB, do Código de Ética e Disciplina, do Regulamento Geral. Se a gente pega direito constitucional, exame após exame, a maior parte das perguntas tem como resposta determinado artigo da Constituição. Exige o conhecimento do texto da Constituição. E aí vamos pegar isso aqui para refletir, para meditar. Vamos imaginar que na semana da prova, você me procura e diz assim, olha, professor, eu estou muito confiante que eu vou acertar todas as questões de direito constitucional. E eu lhe pergunto, olha, eu estou feliz com o que você está me dizendo, mas me diga uma coisa, por que você está com essa confiança toda? O que é que você fez aí no seu planejamento? Aí você me diz, professor, eu li inteiramente, do início ao fim, 2 manuais de direito constitucional, 3 manuais de direito constitucional. Eu assisti todas as suas aulas de direito constitucional. E aí eu vou lhe fazer a pergunta, quantas vezes você leu o texto da Constituição? Vou pegar aqui um tema que é muito comum na prova de direito constitucional, o artigo 5º. Você leu em 3 manuais diferentes a parte de artigo 5º, você assistiu a aula minha sobre o artigo 5º, mas quantas vezes você leu o artigo 5º? Aí você diz assim, professor, eu li uma na minha primeira semana de estudo, e de lá para cá eu não li mais não, mas eu estudei no livro, eu assisti sua aula. E aí, gente, eu vou ter que lhe dizer, cuidado, você me deixou preocupado. Porque provavelmente, quando chegar na prova, vai ter uma pergunta de artigo 5º. E a resposta vai ser determinado inciso do artigo 5º. E se você não lembrar do que está nesse inciso do artigo 5º, você não vai acertar. Ainda que você tenha lido 3 manuais, tenha assistido a minha aula, se você não tiver familiaridade com o texto do artigo 5º, você não vai acertar a questão. E aí eu quero que você medite comigo. O que é que você tem que priorizar? O que é mais importante? Assistir todas as minhas aulas, ler 3 manuais ou ler o texto da Constituição? É óbvio que é importante que você assista às aulas, que você estude a doutrina. Isso vai lhe ajudar muito, mas entenda, é fundamental, é imprescindível que você leia o texto da Constituição. Eu costumo dizer aos meus alunos que na caminhada da prova do AB, o vade-mecum, ele é fundamental. Eu costumo dizer que se eu fosse colocar numa escala de prioridade, ir para um manual, ir para assistir a videoaula, ou sentar para estudar o vade-mecum, eu colocaria primeiro sentar para estudar o vade-mecum. E, inclusive, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Se eventualmente você não assistir nenhuma videoaula durante a preparação, não abrir nenhum manual durante a preparação,
Mas estudar muito texto de letra de lei, você vai ter muita chance de conseguir a aprovação na prova do AB. Certa feita, um aluno me disse, professor, dessa vez eu passo no exame do AB, que eu estou matriculado no seu curso, vou assistir todas as suas aulas. Aí eu fiz assim, então você ainda não passou, porque você não assistiu às minhas aulas, é isso? Ele, professor, se eu tivesse assistido eu tinha passado. Eu disse, espera aí, não é bem assim. Não é correto você dizer que não passou na prova do AB porque não foi meu aluno, porque não assistiu minhas aulas, porque não leu tal manual. Não. Você não passou porque você não acertou 40 questões. E para acertar 40 questões, você tem que ter a compreensão, por exemplo, que a prova exige muito mais a letra da lei do que a minha aula. A minha aula vai lhe ajudar muito, porque eu vou facilitar a compreensão. Mas ainda que você não assista nenhuma aula minha, se você fizer a leitura da lei, você tem muita chance de passar na prova do AB. E eu lhe pergunto, você vinha estudando desse jeito? Você priorizava a leitura do texto da lei? Bom, já falei que você não precisa estudar todas as disciplinas, já falei que você precisa priorizar a leitura do texto da lei. Eu vou lhe dar um outro ponto agora dentro da estratégia de estudo. Você deve resolver questões de provas anteriores. Gente, resolver as questões de provas anteriores é muito importante na preparação. Otimiza o tempo de estudo, torna o estudo mais eficiente, permite identificar os temas mais cobrados na prova e dentro de cada tema, aquilo que efetivamente costuma ser cobrado, lhe familiariza com a linguagem da prova e, detalhe, quando você vai respondendo, vai acertando, percebendo que seu estudo está dando resultado, vai aumentando a sua confiança. Gente, resolver questões de prova torna o estudo muito eficiente, otimiza o tempo de estudo. Olha, eu não sei se você eventualmente já assistiu a alguma aula minha e já me viu chegando em sala de aula e fazendo assim, olha, para o próximo exame aí, gente, olha, eu me arrisco aqui a dizer que na prova de ética vai ser cobrado tal tema. E, inclusive, a pergunta deve ser mais ou menos assim, nesse sentido. E deve cair lá na questão 2, na questão 3. E, gente, é impressionante. Exame após exame. Quando chega no domingo de noite, eu recebo várias mensagens de alunos. Professor, bem que você falou, caiu aquela questão que você disse, até o exemplo que você trabalhou em sala. Professor, fala a verdade, você viu a prova? Não, eu não vi a prova. Isso se chama o quê? Preparação adequada, experiência, conhecimento. Quando você conhece a metodologia que é trabalhada pela banca, você consegue perceber mais ou menos o que é que costuma ser abordado e a maneira como costuma ser abordada. A temática. Gente, é muito comum, mas é muito comum a prova do AB repetir pergunta. Ela muda a questão, ela muda a história, mas a pergunta é a mesma. Professor, como assim muda a questão, muda a história, mas a pergunta é a mesma? Deixa eu lhe dar um exemplo. Você lembra, falando de ética, um dos temas mais cobrados na prova, aliás, o mais cobrado, direitos do advogado, artigo 7º do Estatuto, que o advogado tem o direito de examinar os autos de processo, mesmo sem procuração, podendo fazer anotações e tirar cópias, mas que se o processo tiver caráter sigiloso, ele tem que juntar a procuração? Pois bem, essa pergunta, o advogado pode consultar os autos de processo? Pode. Tem que ter procuração? Não. Mas se for sigiloso, tem. Já caiu várias vezes na prova do AB. Muda a questão, muda a história. Já caíram diferentes histórias para essa mesma pergunta. E aí quando eu chego e digo assim, gente, eu acho que vai cair de novo isso aqui. E provavelmente vem nesse sentido. Aí chega lá, cai exatamente como eu falei. Por que isso? É porque a gente sabe, dentro de determinado tema, quais as perguntas que são possíveis de serem feitas. E não tem espaço para fazer muita variação. Sobre isso aqui, o que é que ele pode me perguntar? Se é preciso procuração para ter acesso aos autos ou não. Se tiver caráter sigiloso, tem que ter. Se não tiver,
Pode tirar cópia? Então, quando você vai resolvendo as provas anteriores, você vai criando uma familiaridade muito grande. Você começa a identificar os temas que mais caem, a maneira como é feita a abordagem de cada tema, e isso vai aumentando a sua confiança. Então, insira no seu planejamento resolver questões das provas anteriores. E, inclusive, gente, olha, eu disponibilizo gratuitamente no meu site. Se puder, bota de novo aí meu site aí para o pessoal, o rafaelbarreto.com.br. Eu disponibilizo lá no meu site gratuitamente um material com todas as questões de ética que já foram cobradas pela FGV e um outro material com todas as questões de direito constitucional. Passa lá no meu site que você vai pegar todas as questões de ética, todas as questões de direito constitucional, ok? Bom, um outro ponto muito importante dentro da estratégia, dentro do planejamento adequado é o seguinte: você deve revisar os conteúdos estudados. Eu costumo dizer aos meus alunos que, na grande maioria das vezes, é muito mais importante do que você sair buscando novos conhecimentos, tentando abraçar o mundo do conhecimento, você revisar os conhecimentos que você já tem. Lembre, você não precisa de muito conhecimento para passar na prova do OAB. Você precisa de conhecimento suficiente para acertar 40 questões. O que é mais interessante? Você conhecer todo o conteúdo do programa do exame do OAB, do edital, do que se pode perguntar, 80% do conteúdo e chegar na prova, acertar 30 questões, ou saber só um pouquinho e acertar 40. É muito melhor, né? Saber só um pouquinho e acertar 40. E aqui permita lhe dizer uma coisa. Às vezes, quando você amplia muito o seu âmbito de conhecimento, você começa a esquecer de algumas coisas que você já sabe. Porque a quantidade de informações que está agora absorvida, registrada na sua memória, é muito maior. E aí você, de repente, começa a ter dificuldade para lembrar de coisas que você já estudou. Por isso que eu digo aos meus alunos, às vezes, saber menos é mais interessante. Às vezes é melhor eu me fechar com um pouco que eu já sei, do que eu sair buscando conhecer muita coisa. E aí você tem que compreender que você precisa ter um padrão de conhecimento, mas esse padrão de conhecimento você tem que ter ele muito firme na sua memória. E aí a importância das revisões, e aí a importância de fazer um uso adequado da memória. Eu costumo trabalhar com meus alunos que nós temos dentro da memória pelo menos dois tipos de memórias que são denominados memória de uso contínuo e memória de uso periférico. Presta atenção, os estudiosos do funcionamento do cérebro humano, eles propõem, dentre outras coisas, que o nosso cérebro ele registra todo e qualquer tipo de informação, leva isso para ficar registrado na nossa memória, e quando a gente busca a informação, o cérebro vai procurando onde é que está aquela informação, e aí eles trabalham a ideia de que nós temos pelo menos esses dois tipos de memória: memória de uso contínuo e memória de uso periférico. Na memória de uso contínuo estão aquelas informações que a gente trabalha com frequência, que a gente continuamente está trabalhando. Na memória de uso periférico estão aquelas informações que a gente não costuma utilizar com frequência. E por exatamente não estar usando com frequência, elas ficam mais distantes do centro da memória. Elas ficam, por assim dizer, na periferia da memória. E aqui eu vou lhe trazer algumas situações para você meditar comigo. Vamos exemplificar. Talvez você já tenha me visto ministrar alguma aula sobre o artigo 5º e já tenha percebido que eu pronuncio para os alunos o artigo 5º do início ao fim, sem errar uma vírgula. Tem aluno que fica impressionado. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular. Professor, como é que você sabe assim, não erra uma vírgula? Eu até brinco na aula, quando eu estou falando, eu digo assim, vírgula! Eu digo, porque eu botei um chip aqui na memória. Aí eu aperto o botãozinho, o chip me lembra. Mas, gente, isso é científico. Preste atenção, vamos imaginar
que num dia pela manhã eu vou ministrar uma aula de direito constitucional sobre o artigo 5º. Nesse mesmo dia eu vou ministrar uma aula de tarde sobre o artigo 5º. E nesse mesmo dia de noite eu vou ministrar uma outra aula, outra turma, artigo 5º. Gente, no dia seguinte eu já estou em uma outra turma, artigo 5º. Perceba quantas vezes eu estou trabalhando no artigo 5º. Isso faz com que a informação fique o quê? Continuamente acessível na minha memória. Agora, de maneira diferente, aquelas informações que eu não tenho continuidade, que estão na periferia da memória. Elas estão lá. Quando o cérebro é provocado, ele vai percorrendo até achar a informação. E aí, vamos a esse exemplo. Você que está me assistindo, você fala algum outro idioma? E de repente você já tem um tempo sem pronunciar. Existe uma experiência muito comum com quem fala um outro idioma, mas não tem uma fluência constante, não tem prática do idioma, que é o seguinte: você deixa de praticar e aí você vai meio que perdendo a pronúncia, a fluência naquilo ali. Mas se eventualmente você vive uma experiência de ser constantemente provocado, parece que volta tudo. Vou lhe dar um exemplo. Eu falo inglês. Eu tenho um certo tempo já sem praticar o inglês. Se vocês pedissem, RB, leva aí até o final desse vídeo agora com a gente falando em inglês. Talvez eu sentisse alguma dificuldade para continuar passando as orientações aqui para vocês em inglês. Mas aí vamos imaginar que eu vou passar 2 meses nos Estados Unidos ou na Inglaterra, estudando, fazendo alguma coisa. Gente, pode apostar. Na primeira semana, a fluência já volta integralmente. Eu tenho base de inglês, eu me formei em inglês muito cedo. Olha, ainda no início da adolescência eu já me formei em inglês. Eu tinha um domínio muito amplo do inglês, uma fluência muito grande do inglês, que naturalmente meio que vai se perdendo com a não prática. Mas está tudo registrado aqui no cérebro e na memória. Quando eu sou provocado, o cérebro vai buscando encontrar informação. Aí se de repente eu estou lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, gente, para onde eu passo, está todo mundo falando inglês. Eu ligo a televisão, está tudo em inglês. O cérebro começa a ser bombardeado com aquilo ali e sabe o que acontece? Tudo começa a voltar. E aí eu recupero a fluência. Por quê? Porque as informações que estavam na periferia voltaram para o centro da memória. Por causa do uso contínuo. E aí eu quero que você entenda. Você tem que pegar o conhecimento e não deixar ele cair na periferia da memória. Você tem que manter ela no centro, a informação no centro da memória. Você tem que ter na sua memória de uso contínuo o conhecimento suficiente para você acertar as 40 questões. Eu lhe pergunto o que é melhor, ter 40 questões na memória de uso contínuo ou ter 80 questões na memória de uso periférico? Óbvio que é muito melhor você ter 40 questões na memória de uso contínuo do que 80 questões na memória de uso periférico. E aí, como é que você faz isso? Revisão. Gente, você assiste uma aula minha falando sobre direitos do advogado. Você sai da aula sabendo tudo, respondendo e acertando todas as questões sobre direito do advogado. 1 mês depois, sem ter revisado a matéria, você pega para fazer novas questões, aí você começa a ter uma dificuldade, você percebe que você está errando. O que foi que aconteceu? Poxa, depois da aula eu acertei tudo. O que aconteceu é que a informação que estava na memória central, na memória de uso contínuo, passou para a memória de uso periférico. E você não pode permitir que isso aconteça. Como é que você faz? Revise o que você já estudou. Acredite, mais importante do que você sair tentando abraçar o mundo do conhecimento, eu ainda quero estudar isso, aquilo, é você consolidar o que você já conhece. Então, não deixe de fazer revisão. É muito importante, ok? Bom, o que é que eu passei aqui para vocês sobre estratégia? Você não precisa estudar todas as disciplinas. Monte um planejamento com algumas disciplinas. Você deve priorizar a leitura do texto da lei. Você deve resolver questões. E você deve revisar os conteúdos estudados. Agora, preste atenção. A preparação adequada passa por conhecimento, a gente falou sobre isso, estratégia, a gente falou sobre isso, e também estabilidade emocional. Gente,
Tem pessoas que seguem as orientações de estudo, fazem um planejamento adequado, olha, seguem toda aquela estratégia que eu acabei de passar e não conseguem a aprovação em virtude do aspecto emocional. Exame após exame. Eu acolho alunos me dando testemunho da grande dificuldade emocional que estão enfrentando em virtude do exame da OAB. É um nervosismo exagerado no momento da prova, é uma angústia muito grande, é um sentimento de derrota, de que não vai dar certo. Gente, isso é tão grave que tem alunos que criam bloqueios. Eu vou lhe dar aqui um exemplo de 2 alunos que eu tive que passaram em concurso público e não conseguiram passar no exame do OAB. E alunos de estados diferentes, e por coincidência, até no número, era a mesma experiência. Cada um desses 2 alunos conseguiu aprovação em 3 concursos públicos diferentes. Um dos alunos conseguiu, inclusive, aprovação em um concurso dificílimo, que é servidor de Tribunal do Trabalho, de TRT. E eu conversando com ele, digo, cara, você passou num concurso dificílimo, que às vezes exige uma pontuação de 90% ou mais para conseguir passar, e não passou no exame do OAB. E ele me dizendo, professor, eu criei um bloqueio. E, gente, esse bloqueio, quando existe, tem que ser trabalhado. Isso é muito sério. Se você que está me assistindo tem a compreensão de que o aspecto emocional te atrapalha demais no momento da prova, entenda, isso precisa ser trabalhado. E se você tem alguma dúvida quanto a isso, se você quer identificar, faça o seguinte. Pegue o último exame do OAB, que você eventualmente já fez, não conseguiu obter a aprovação. Faça de novo. E veja quantas questões você acerta sem a pressão do momento da prova. Gente, todo exame, eu recomendo aos meus alunos, quando eles me dão um testemunho, professor, não passei, acho que eu fiquei muito nervoso, eu recomendo de imediato, faça o seguinte, pegue a prova e faça de novo, hoje. Eu já tive casos de alunos que chegaram na prova, fizeram 35, 37, e que quando fizeram de novo a prova, chegaram a fazer 60 questões. É verdade que você já está fazendo depois de um gabarito divulgado, mas o mais importante é a retirada do componente da pressão emocional. Eu dizia, você não acha que tem uma disparidade muito grande de 35 para 60? Porque se você fez 35, 37, aí no dia seguinte você fez de novo o exame, em sua casa, sem pressão, e acertou 3 a mais, 4 a mais, ok? É uma oscilação muito pequena, mas quando você percebe que tem uma oscilação muito grande, quando você percebe que você errou coisas que você sabia, por causa da pressão emocional, isso tem que ser trabalhado. E tem casos, inclusive, que a necessidade de acompanhamento profissional. Tem casos de alunos, gente, que precisam procurar um psicólogo, um psiquiatra, para poder fazer um acompanhamento, porque o exame do OAB gerou um bloqueio tão grande dentro da pessoa, e a pessoa ela está tão abalada emocionalmente que sozinha ela não consegue enfrentar. Eu recebo testemunhos de alunos que dizem, professor, eu vou fazer o exame do OAB em outra cidade para ninguém na minha família saber que eu estou fazendo, nenhum amigo meu saber que eu estou fazendo. Eu compreendo o que se passa no íntimo desse aluno. Eu compreendo a dor dele, mas eu não posso achar que é adequado ele ir procurar fazer o exame em uma outra cidade que não a dele, só para que as pessoas não saibam que ele está fazendo o exame. É uma pessoa que está com uma bala emocional muito grande. Ela não aguenta mais o sofrimento do exame do OAB. E, gente, entenda, angústia, nervosismo é humano, faz parte da nossa experiência de vida, mas quando você percebe que é excessivo, que cria um bloqueio, isso tem que ser trabalhado com seriedade. Saindo aqui da preparação para a prova do OAB, tem pessoas que têm traumas que são gerados na infância
e que, ó, na vida adulta estão com bloqueios e não conseguem superar porque não foi trabalhado. Vou lhe dar um exemplo, é muito fácil de compreender. Vamos imaginar que certa feita na escola, ó, ali ainda no período do início da vida escolar, ele está ali na 4ª série. Aí um professor fez uma determinada pergunta e o aluno pegou e respondeu errado. Aí o professor fez assim, olha só, o nosso amigo aí está respondendo. Vamos fazer o seguinte, responda de novo. Fique em pé para falar. Agora, suba na cadeira e fale com impostação. E aí ele, poxa, eu acho que eu acertei, o professor está me dando aí o maior apoio. Aí depois que ele falou, se expôs, aí o professor fez, gente, o que ele falou é um absurdo, está completamente errado. Ô meu filho, minha filha, vamos estudar, se levantar para falar uma besteira dessa? E essa experiência gerou um bloqueio. Essa criança ficou agora com constrangimento de falar em público. Em virtude desse episódio, ela tem dificuldade de chegar em público e falar. Aí, imagine que essa criança, ela pretende se tornar um advogado, uma advogada que vai ter que fazer sustentação oral. Imagine a dificuldade para essa criança agora, um advogado tem que chegar num tribunal para sustentar com um bloqueio que foi gerado na infância e que não foi trabalhado. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, se você tem alguma dificuldade emocional, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, as coisas não vão funcionar. Certa feita, uma aluna me procurou, dizendo, professor, no último exame era para eu ter passado, eu não consegui por causa do emocional. Eu fiquei muito nervosa, emocionalmente muito abalada, errei várias coisas que eu sabia. E aí eu cheguei e perguntei, e para esse exame? O que é que você está fazendo? Como é que está a sua preparação para você passar nesse próximo exame? Aí ela me disse, professor, eu estou fazendo exatamente o que eu vinha fazendo. Eu estou estudando aquelas disciplinas, estou intensificando, eu estou seguindo um planejamento que deu certo. Aí eu peguei e disse, preste atenção. Se você fizer exatamente a mesma coisa que você fez, é possível que você obtenha exatamente o mesmo resultado que você obteve, que não foi a aprovação. Se você compreende que na parte do estudo está tudo ok, já era para você ter feito as 40 questões, mantenha esse ritmo. Mas se você mesmo identificou que você tem uma dificuldade emocional, se você não trabalhar isso, vai chegar no próximo exame e, de novo, você vai ter a dificuldade emocional. Então, leve muito a sério. O nosso planejamento adequado passa por conhecimento, estratégia e também estabilidade emocional. E eu digo a vocês que cada vez mais nós temos alunos com conhecimento suficiente para passar na prova e que não conseguem por causa do aspecto emocional. Isso tem que ser trabalhado. E aí vocês perguntam, professor, como é que a gente faz para trabalhar o nosso emocional? Você, por exemplo, faria algum tipo de atividade de atendimento personalizado com os seus alunos, uma atividade de coaching nesse sentido? E eu digo a todo mundo, gente, eu não tenho qualificação técnica para fazer trabalho emocional com ninguém. Eu não tenho formação em psicologia, em psiquiatria, não tenho formação em coaching, e inclusive eu destaco que por vezes não é um trabalho de coach que se precisa, é um trabalho de acompanhamento de um psicólogo ou até de um psiquiatra, dependendo da situação. Agora, o que eu passo para as pessoas é a minha experiência de vida, é aquilo que eu procuro fazer para fortalecer o meu emocional, para enfrentar as minhas tribulações diárias, que, acreditem, são muitas. E eu dou um testemunho de que isso funciona. E o testemunho que eu dou, acreditem, tem milhões de pessoas que também dão. Como é que eu faço para trabalhar o meu emocional? É o que eu digo que toda e qualquer pessoa pode fazer pela fé. Se você trabalhar a sua fé, você fortalece o seu emocional. Quando a gente trabalha a nossa fé, a gente fortalece o nosso emocional. Gente, a fé nos sustenta em todos os momentos, especialmente nos momentos de maior dificuldade. A fé é a crença naquilo que a gente não vê. É a certeza de algo que ainda não está aqui na nossa frente. Ela é muito importante. Eu costumo dizer para todo mundo que a diferença entre quem tem fé e quem não tem fé não é que quem tem fé não tem problema. Não.
Às vezes é até o contrário, parece que quanto maior a sua fé, mais problemas surgem. Mas a diferença é a maneira pela qual você consegue enfrentar as dificuldades. Quem tem a fé tem a compreensão de que as tribulações fazem parte da vida, que as tribulações não têm nada a ver com merecimento. Por que é que eu estou passando isso? Eu não merecia. Não tem a ver com isso. Que as tribulações são passageiras e que existe uma glória muito maior do que aquela tribulação que está nos esperando, que está ao nosso alcance, e que se a gente compreender o caminho, a gente consegue chegar lá. E aí quando eu falo de trabalhar a fé, eu falo de se aproximar de Deus. E respeito quem não tem fé alguma, e respeito quem tem uma fé diversa da minha, mas a minha fé da qual eu dou testemunho é a fé em um Deus, e um Deus inclusive que tem nome, que tem face, até se tiver, ó, se tiver aquela foto dele aí, você coloca aí na tela, por favor, tá? Se tiver acessível, coloca aí na tela, que é a fé em Jesus Cristo. A partir do momento em que se cria uma intimidade com Jesus, a partir do momento em que se torna amigo de Jesus, vocês não têm noção do como isso nos fortalece na caminhada. Gente, foi pela fé, por exemplo, que Maria conseguiu suportar uma dor que eu não consigo imaginar nenhuma mulher suportando, que é ver o seu filho ser morto na sua frente de uma maneira absurda e completamente injusta. Que beleza, ele está aí na tela agora comigo, né? Está aí na tela comigo. O que Maria enfrentou, você que está me assistindo, você conseguiria enfrentar? E ver um filho ser morto na sua frente? Crucificado de uma maneira brutal, sem ter feito nada de errado? Pois é. Foi pela fé que ela se manteve em pé. Foi pela fé que Jesus enfrentou a paixão. E repare como não tem a ver com merecimento. O que de ruim Jesus fez? Nada. Jesus só fez amar. Só fez amar. E enfrentou um sofrimento que eu acho que eu não conseguiria enfrentar. Para você compreender que tribulação não tem a ver com merecimento. Quando você diz assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu não consigo passar nessa prova? Não tem a ver com merecimento. Tribulação tem a ver com determinados aspectos que acontecem na vida das pessoas que a gente tem que enfrentar, que fazem parte, eventualmente, de uma caminhada, mas que existe um propósito maior. A fé me ajuda a compreender isso. E acredite, se você trabalhar o seu emocional pela fé, o que não exclui você procurar ajuda de um profissional de psicologia, de psiquiatria, se houver uma necessidade realmente disso. Mas você vai ficar tão fortalecido, e aí eu lhe dou o meu testemunho de vida e lhe dou o testemunho também de milhares de alunos meus que fizeram isso na caminhada para a preparação da prova do AB. E deixa eu te dar aqui, dentre tantos testemunhos, tem um que eu gosto de trazer muito para a sala de aula, porque é de alguém que já está advogando aí, que já passou na primeira, na segunda fase. Olha, certa feita, eu estava na igreja, tinha ido para a missa, e percebi dentro da igreja uma aluna minha, né, que frequentava o mesmo grupo de oração que eu frequentava, e ao final da missa, fui falar com ela, ela veio falar comigo, ela disse assim, poxa, professor, estou aqui angustiada com essa prova, está chegando. Eu não entendi que ela estava falando da prova do AB, eu pensei que ela estava falando de um concurso público, porque ela tinha sido minha aluna para a prova do AB já tinha um ano, e ela era muito centrada, muito estudiosa, tinha passado na primeira fase, e aí eu perguntei, que prova? Ela, a prova do AB. Aí eu sem entender, eu digo, peraí, a prova do AB vai ter a segunda fase daqui a um mês mais ou menos. Eu fiz, OAB, segunda fase, ela, isso professor, eu fiz. Você ainda não passou não? Professor, já é a quarta vez que eu vou para a segunda fase e não passei. Eu fiz, peraí, quarta vez? Você mudou de matéria? Não, sempre na mesma matéria. Eu disse, minha irmã, presta atenção, você já tem mais de um ano estudando a mesma matéria. Você tem muito conhecimento dessa matéria. O seu problema não é conhecimento. Se você tiver que essa semana entrar em sala de aula para dar uma aula de algum tema, você vai saber, porque você tem mais de um ano estudando a matéria. O seu problema está no emocional. Eu falei, logo você, que é de caminhada, frequenta grupo de oração. Ela fez, professor, estou achando que é por aí. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te lançar um desafio. Daqui, por exemplo, do AB, você vai se aproximar ainda mais de Deus, vai intensificar ainda mais suas orações, você vai para a missa todo dia. Aceita o desafio? Todo dia, até o dia da prova, você vai frequentar a missa. Ela disse, vou aceitar. Tá bom,
Pois bem, por uma coincidência, na semana da prova, eu fui para uma missa, encontrei com ela. E no final ela veio me dar um abraço, professor, deixa eu lhe agradecer. Lembra do desafio? Eu disse, claro. Pois é, eu segui. Estou vindo para a missa todo dia. Eu perguntei, e como é que você está? Professor, eu estou outra pessoa, você não tem noção. Eu estou me sentindo muito melhor, você não tem noção como eu estou mais tranquila, mais confiante. Meu coração está em muito mais estado de paz. Pois bem, chegou no domingo, ela conseguiu a aprovação com 9,5. O que é que estava faltando para ela? Estabilização emocional. Como é que ela fez isso? Se aproximando de Deus, participando da missa diária. E esse exemplo que eu estou lhe dando aqui, eu tenho outros inúmeros exemplos para lhe dar de testemunhos de alunos meus. Então fica a minha sugestão. Se você quiser, trabalhe o seu emocional pela fé, se aproximando desse cara que está aqui comigo. E está aqui comigo, mas também está aí com você. Porque ele está sempre ao lado de quem ele ama. E ele te ama. Isso não sou eu quem digo, está na Sagrada Escritura, está na Bíblia. E aí, meu irmão, minha irmã, absorve o que eu costumo dizer a todos os alunos nas minhas aulas. É preciso tomar posse da graça de Deus, não deixar a graça passar. Se aproxime de Jesus, tome posse da graça que Ele tem para a sua vida. Não deixe a graça passar. Se você fizer isso, você vai fortalecer o seu emocional. Queridos, chegado o momento de eu encerrar esse nosso vídeo, né, com orientações de estudo para a prova da primeira fase, e aí eu queria agora te fazer alguns pedidos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative lá o sininho para receber notificações dos vídeos que eu posto. Queria te pedir também que, se você entender que esse vídeo foi importante, abriu os horizontes da preparação para você, compartilhasse com colegas que estão enfrentando a mesma caminhada, porque, gente, exame após exame, tem muita gente que poderia conseguir a aprovação e não consegue porque não está na direção correta. De repente você tem algum amigo que nesse momento está estudando para a prova da AB, está estudando muito, está lendo vários manuais, fazendo várias videoaulas, mas não está no caminho correto. E talvez, se ele assistir esse vídeo, ele compreenda que ele precisa mudar de direção. Então, de repente, esse vídeo pode ser o que está faltando para ele encaminhar a aprovação dele. Então, eu lhe peço, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas que vocês conhecem, que estão estudando para a prova da OAB, ok? E mais um pedido, que é o seguinte: eu queria lhe pedir que, se você pudesse, me encaminhasse aí um testemunho, um relato da sua experiência de prova do AB, considerando o que eu passei para vocês aqui nesse vídeo. Houve algum momento que eu estava aqui falando que você se identificou? Quando eu peguei e disse, gente, presta atenção, é um equívoco você estudar todas as disciplinas. Poxa, professor, eu fazia isso. Quando eu lhe disse, olha, você precisa fortalecer o seu emocional. Poxa, professor, já aconteceu comigo. Eu queria lhe pedir que, se você pudesse, ou você se encontrou em algum momento do vídeo, você me desse um testemunho, me desse um relato, mande uma mensagem para mim. Você pode comentar aqui no vídeo do YouTube, mas eu queria pedir também que, se possível, você me encaminhasse um e-mail ou uma mensagem no Instagram. Só para lembrar, bota de novo aqui o meu site, por favor. No meu site pessoal, que é o rafaelbarreto.com.br, vai aparecer aí. Vocês têm acesso ao meu Instagram, ao meu e-mail, a todos os meus meios de contatos, ok? Queridos, muito obrigado por terem dedicado tempo para me escutar aqui falando. Que Deus abençoe profundamente cada um de vocês. Que vocês tomem posse da graça de Deus. Não deixem a graça passar. Valeu!